Veja como é fácil ser membro apoiador no meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa, e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Com muito prazer recebendo no meu canal o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e assessor econômico do pré-candidato Ciro Gomes, pré-candidato pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Agradeço muito o professor Nelson Marconi ter aceito o meu convite. E, claro, a primeira questão é a polêmica dessa semana dos artigos dos assessores econômicos dos pré-candidatos à eleição agora de 2 de outubro, de fazer uma análise econômica, né? E a primeira questão que eu coloco ao professor, e agradecendo novamente ele ter aceito o meu convite, eu li o seu artigo com cuidado, assim como dos outros economistas, e uma questão que se coloca... Primeiro eu queria colocar uma questão, não sei se teórica, vou mudar. O que é o novo desenvolvimentismo? Boa. Tá bom, então vamos lá. Primeiro, boa tarde, Marco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e poder participar do seu programa. Bom, o novo desenvolvimentismo é uma corrente teórica, né, que eu, o professor Bresser, o professor Oreiro desenvolvemos, né, começamos a desenvolver em torno de 2008, mas fomos aprofundando mais, 2010, 2011, 2012, né? E a gente vai, ao longo do tempo, aperfeiçoando, não é vamos dizer, uma corrente teórica pronta ou totalmente fechada, né? Tá certo? Mas o que a gente defende é que o Brasil, né, ele precisa, ou os países que a gente chama de renda média, né, como o Brasil, eles, para se desenvolver, eles precisam ter um aprimoramento, né, em sua estrutura produtiva. O que significa isso? Quer dizer, precisa produzir bens mais sofisticados, que gerem maior valor adicionado, que paguem melhores salários, que no fundo é esse que é o grande problema, né? E para isso existe uma série de políticas macroeconômicas que precisam ser realizadas, né? E todo esse desenho macroeconômico, vamos dizer, e a implantação dessas políticas tem que considerar que hoje a economia ela tem que ser uma economia aberta, globalizada, participante, né, de um mercado, vamos dizer, mundial, né, muito mais amplo do que era, logicamente, no passado. E isso é uma grande diferença, o que a gente fala em relação ao desenvolvimentismo clássico, né? E por isso que a gente tem uma preocupação tão grande, por exemplo, com a questão da taxa de câmbio. Você vive sempre, a gente deve ouvir a gente falando muitas vezes sobre isso. Isso não é a única coisa que é importante, logicamente, mas é uma questão como a gente coloca, necessária, mas não suficiente, né, para o crescimento. Mas tem uma série de outras coisas que também são importantes. Quer dizer, a gente entende que o equilíbrio fiscal do governo é importante para que a gente possa ter uma despesa com juros menor, abrir mais espaço para poder financiar o investimento. A gente entende, como falou, a inserção global muito importante do país, né? A gente entende que essa mudança na estrutura produtiva é muito importante, tá certo? Que as políticas macroeconômicas estejam bem azeitadas. Então, os juros têm que ser baixos, a taxa de câmbio tem que ser não desvalorizada, mas no patamar competitivo, né? E, para isso, a situação fiscal tem que estar arrumada, né? E, mais que isso, né, uma coisa muito importante, que diferencia muito a nossa teoria, eu acho, de outras teorias desenvolvimentistas, é que a gente entende que é importante a gente não ter uma estratégia que se baseie no endividamento externo para crescer. A gente fez isso desde os anos 80, continuou fazendo isso, atraindo capital de curto prazo, especulativo, achando que com isso ia financiar o nosso crescimento, e isso não deu certo, né? Então, eu estou dando algumas linhas gerais para você, né, do que seria essa teoria, e também para quem vai para a nossa audiência, para que depois, se necessário, aí a gente possa detalhar um pouco mais aqui esse quadro.
No seu artigo, um dos pontos que é destacado por você é que o PIB per capita de 2021 é igual ao PIB per capita de 2010. Portanto, mais de uma década nós estamos estagnados. Pior que estagnados, porque houve um crescimento demográfico nesse período, a população aumentou, quer dizer, a situação é, portanto, muito grave do país. Eu pergunto a você, eu estou tratando de você porque eu sou mais velho. Por favor, então, por favor. eu pergunto a você, e tem esse ponto também no seu artigo. A desindustrialização virou, infelizmente, nas últimas décadas, quase como uma característica da economia brasileira. E tem reflexo, claro, direto, acho eu, no próprio crescimento tão lento do PIB no Brasil, né? O que acontece? Por que o Brasil se desindustrializou? E você faz referência, em certo momento, inclusive, à questão do PIB com a Coreia, per capita, com a China, mas a questão da industrialização, da desindustrialização, o que aconteceu conosco? Olha, se a gente considerar que vários países se desindustrializaram, o país seguiu a mesma tendência, né? Certo? Mas, então, muita gente fala, não, mas a desindustrialização é uma característica mundial, tal, quer dizer, a indústria se moveu para a Ásia e a gente perdeu a indústria. Mas isso aconteceu, primeiro, de forma mais intensa no Brasil do que em outros países, e segundo, foi resultado de uma série de escolhas de políticas econômicas nossas, e que os asiáticos fizeram diferente. Por que aconteceu lá e não aconteceu aqui? Esse crescimento da indústria, ou essa mudança do eixo da indústria para a Ásia, por que não aconteceu aqui no Brasil, na América Latina e em outros países? Poderia ter acontecido. Né? Por quê? Porque a nossa indústria era melhor que a deles até os anos 80, a gente tinha um PIB per capita mais alto, como a gente estava falando agora mesmo, e aos poucos a gente foi perdendo esse espaço. O que aconteceu, fundamentalmente, é que o país, ou a política econômica, ela deixou de ser orientada para o crescimento do setor produtivo, digamos, vamos falar assim. Né? Então, esse binômio que a gente fala de taxa de juros alta, combinada com moeda apreciada, né, que veio desde o Fernando Henrique, continuou no Lula, isso é importante deixar muito claro. Né? A Dilma tentou mudar isso no começo, não conseguiu, e depois ela voltou para o mesmo modelo do Lula, e assim foi, né? Tá certo? Isso foi mudar só muito recentemente e por um período curto de tempo, né? Em 2019, 2020, na verdade. Né? Então, esse binômio de câmbio apreciado, juros altos, prejudicou muito a indústria. Mas não é só isso, lógico. Né? A estrutura tributária distorcida, que onera mais a indústria. Né? Você tem, além disso, né? Então, essa estrutura tributária pesando mais, primeiro no setor produtivo e, além disso, mais na indústria, e você tem toda uma abertura comercial que foi feita orientada para importação, para facilitar as importações, mas não para estimular as exportações. O que os asiáticos fizeram o tempo todo foi estimular as exportações e irem para o mercado, né? Buscar os mercados globais. Então, e a gente se retraiu. A gente teve um salto muito grande nas nossas exportações de manufaturados até os anos 80, começo dos anos 90. Depois, dos anos 80, depois subiu mais um pouquinho até os anos 90. Depois se reverteu fortemente. Hoje a gente viu. Hoje mesmo tem uma matéria nos jornais falando de como aumentou de novo. Né? Como todos os estados brasileiros agora, a principal produto de exportação são commodities, né? Ou produtos primários, ou commodities derivadas de produtos primários. Não existe desenvolvimento dessa forma. Então, a política macroeconômica atrapalhou muito. Imagina um empresário, que é um empresário eficiente, industrial eficiente, e ele da porta para dentro, vamos imaginar ele eficiente, mas da porta para fora, tudo isso atrapalha ele. Né? Ora, se tudo isso atrapalha ele, como é que ele vai conseguir vender lá fora tudo mais? Aí você vai me dizer, mas isso prejudica todos os setores. Sim, tá certo? Prejudica todos os setores, mas tem setores que eles conseguem absorver mais essa estrutura, por exemplo, de juros altos ou de câmbio de moeda apreciada. São os setores que têm uma margem de lucro maior, que no caso do Brasil, agricultura, mineração. Então, eles têm mais gordura para queimar, vamos dizer assim. Certo? E a estrutura tributária, do ponto de vista da produção, é muito mais pesada sobre a indústria. Então, tudo isso atrapalhou muito. Né? E a gente foi se desindustrializando num ponto agora que, para reverter, a gente precisa de uma série, é possível, mas a gente precisa de uma série de políticas para conseguir fazer essa reversão.
Tem uma questão que eu também penso, desculpe, eu sou um historiador, mas nos anos 70 eu me aventurei na economia, veja como é a vida. Fiz boa parte dos anos do curso de economia, até cheguei a trabalhar na época, faz tempo isso, no Sebrap, faz lá nos anos 70, com o Paul Singer e tal, era estagiário e tal, mas depois aí mudei, fui para o curso de História, mas eu sempre fico me lembrando das leituras, e até hoje, sempre quando possível, fico estudando um pouquinho, lendo economia, porque eu gosto especialmente daquela discussão que tinha na minha época, ao menos de teoria do desenvolvimento econômico, era uma questão muito presente, né, daqueles modelos de desenvolvimento. Era muito importante, exato. Era importantíssimo, é verdade. Aí eu fico pensando o seguinte, pegando uma questão que você destacou, e que você também fala, que você falou agora, mas tem uma questão também do artigo. Como gerar bons empregos? Bom, isso é uma questão, me parece, central, né? Eu queria justamente ouvi-lo sobre isso. A indústria, salvo engano, se eu estiver errado, você por favor me corrija, a indústria, ela cria bons empregos, né? O setor do agronegócio cria, se eu estiver errado, me corrija, poucos bons empregos em quantidade muito pequena. Eu estava até discutindo com um amigo, a gente tenta algumas vezes fazer uma análise do que está acontecendo no país, mais histórica, com um amigo historiador também, para tentar entender. Todas as atividades do Brasil econômicas, desde o século XVI, fundamentalmente estavam no litoral, excetuando a mineração, mas que não estava tão distante do litoral, inclusive a capital depois vai para o Rio de Janeiro. Bem, no caso do agronegócio, pela primeira vez, assim já de algumas décadas, você tem uma atividade econômica muito importante voltada para a exportação e muito distante do litoral. E com núcleos populacionais relativamente pequenos. Diferente das outras atividades econômicas que estavam no litoral em núcleos muito grandes. E hoje, desculpe a extensão da pergunta, mas hoje, em 2021, 2022, os grandes núcleos, as grandes regiões metropolitanas são fontes de problemas. A atividade econômica, em muitas dessas grandes regiões metropolitanas, são atividades decadentes ou que geram muito poucos bons empregos. Enquanto isso, uma atividade considerada dinâmica está lá longe, muito longe, empregando muito poucas pessoas. A pergunta é como interligar esse dinamismo que está lá longe, no sertão do sertão do sertão, no Brasil profundo, como chamaria lá os franceses, com as grandes regiões metropolitanas, que a maior parte delas estão na região litorânea, são fontes de tensão social e de sérios problemas econômicos. Quer dizer, buscando essa visão de totalidade. A pergunta é muito fácil de fazer, eu sei a resposta, eu sei que é mais complexa, mas eu queria colocar essa questão para você, como é que você vê? Essa questão que você está colocando, Marco, acho que é uma das mais importantes hoje do ponto de para o país, para o desenvolvimento do país. Quer dizer, o processo de desenvolvimento, no fundo, visa, em última análise, gerar bons empregos, é lógico, né? E aí, só para fazer um preâmbulo aqui para a sua pergunta, quer dizer, a indústria não é o único setor que gera bons empregos, nem nada, tá certo? Quer dizer, ela é o setor que gera os empregos medianos da economia, digamos, né? Tá certo? Que vieram junto com essa urbanização do país, né? Toda a criação dessa classe média e tal. E quando você perde a indústria, né? Os meus estudos, inclusive, nesse momento, são visando a análise desse ponto aí. Quando você perde a indústria, a mão de obra vai para atividades mais rotineiras, mais precárias, né? E muitas vezes sem, logicamente, o mesmo vínculo do empregatício, óbvio, né? Com piores condições de trabalho e piores remunerações. Você veja, por exemplo, outro dia tinha uma matéria na Folha falando sobre a criação de empregos no agronegócio, e lá falando, tal, etc. Mas você via a quantidade de empregos de nível superior que eles criam proporcionalmente é muito baixa, e o salário, aí a última frase da matéria era essa: o salário pago na agricultura é o segundo menor, tá certo? Setorialmente comparando, né? Só perde para os trabalhos domésticos. Então, o que acontece? O agronegócio é muito importante para o país, do ponto de vista de geração de alimentos, geração de divisas, tal, tudo mais. Mas ele não pode ser o carro-chefe da economia, porque a capacidade dele de gerar bons empregos é justamente muito baixa. A indústria tem essa capacidade de gerar os bons empregos, certo? Medianos. Lógico que ela não responde ela responde por 10% do emprego no país. Só que o efeito multiplicador da indústria, isso que é importante a gente entender, é importante para toda a economia, porque a hora que você desenvolve a indústria, não precisa ser a indústria que a gente tinha nos anos 50 ou 60, vamos pensar numa indústria limpa, tá certo? De baixo carbono, ou uma indústria voltada para desenvolver novos produtos, voltada para desenvolver
equipamentos eletrônicos que são necessários, equipamentos para lidar com energia, para questões para melhorar, para a área de saúde, por exemplo. Vamos pensar nas questões de meio ambiente e de sustentabilidade e também de desenvolvimento que a gente precisa em termos de informática, em termos de robótica, em termos de microeletrônica, tudo mais, certo? Vamos pensando nisso. Mas o que acontece? Os empregos que essa indústria vai gerar são empregos de boa qualidade. E aí ela vai demandar uma série de bens e serviços de outros setores. Essa que é o grande X da questão. Esse efeito multiplicador da indústria com o restante da economia é muito grande. E aí você vai demandar uma série, quer dizer, a indústria, né, e todos esses setores demandam uma série de outros serviços, que a agricultura também demanda, tá certo? Mas demanda proporcionalmente menos que a indústria, tá certo? Existem diversos estudos mostrando a capacidade, esse efeito multiplicador dos diversos setores. Então, para fazer o vínculo disso, né, tá certo? Quer dizer, aí você fala, como é que a gente faz o vínculo disso? Eu tenho que ter lá um setor, o meu agronegócio, que é eficiente, né, tá certo? Que tem uma série de políticas públicas, inclusive, para ajudar o setor, né? Eu não falei nada disso ainda, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Tem uma série de políticas públicas para ajudar o setor, né? E, logicamente, ele também vai demanda uma série de serviços, faz pesquisa, tudo mais. Tá? Mas você precisa, justamente como você falou, até geograficamente, como é que você faz isso, esse vínculo? Talvez a questão tanto da energia como a questão da ambiental vá ajudar a fazer esse vínculo. Né? Porque para você desenvolver, né, de forma sustentável o país e continuar produzindo alimentos, tudo bem, mas eu vou ter uma série de pesquisas, uma série de serviços que podem vir, inclusive, né, dado o avanço das comunicações, serem produzidas em outras regiões do país, como já são. Né? E isso pode ajudar, mas eu não posso ter esse setor como carro-chefe do desenvolvimento, por isso que eu estou falando, porque ele não vai gerar os empregos que a gente precisa, e não está gerando. Né? Tem um ponto que eu até anotei aqui, são alguns pontos, mas um deles é essa questão da tributação, né? Eu não sei, para incluir assim, eu gostaria de colocar uma seguinte questão para você. Tem muita renúncia fiscal, né? Não sei se essa é a expressão correta, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Alguns falam em 300 bi, eu já vi o número, valores os mais diferentes e tal. Por outro lado, alguns dizem que se for cortada essa renúncia de alguma forma, isso vai ter um efeito muito negativo na economia. Outros dizem que essa renúncia é feita de forma pouco eficiente por parte do Estado. Né? E aí, do outro lado, se diz que o orçamento está, o governo sempre com a corda no pescoço, e tem a questão de aumentar os tributos em geral para a sociedade, etc, etc, etc. E aí vem a questão que o país seria um dos que mais tributam no mundo, tal. Alguns dizem que não é tanto assim, comparado com a OCDE, tudo bem, tem toda essa discussão. Eu coloco, dentro da sua perspectiva, como é que fica essa questão da tributação no Brasil? Porque todos dizem que os mais pobres proporcionalmente pagam mais do que os mais ricos. Mas falar em imposto de herança é mais fácil falar do demônio no Brasil. Isso é são questões assim, desse tipo, pontuais, mas que colocam o dedo justamente na ferida. Aí é uma explosão do andar de cima. Como é que você vê essa questão? Eu entendo que a reforma, vamos dizer, se a gente falar em reformas, dá certo, reformas para melhorar o ambiente dos negócios, tal, sabe? Isso é uma coisa que é muito, eu diria assim, você me desculpe, mas eu acho que é óbvio, né? Que para o empresário, para investir, ele precisa ter um ambiente bom. Né? Tá certo? Mas ele só vai investir, só fazendo um preâmbulo de novo aqui, né? Tá certo? Para dizer por que a reforma tributária é importante. Se você tiver demanda, se o empresário olhar para frente e ver que ele vai conseguir vender os produtos dele, né? Tá certo? Tiver uma estrutura de custos razoável, eficiente, tudo bem, o ambiente dos negócios é óbvio que é importante, mas o que importa é o país crescer. Né? E como é que ele vai crescer? Né, com aqueles problemas que eu falei macroeconômicos para vocês, que eu já citei lá no começo, câmbio, juros, e vamos falar agora da questão tributária. Né? Então, a questão tributária também é um problema muito importante. Essa sim, acho que é a reforma mais importante para ser feita num próximo governo. Né? Eu sei que a gente fala isso também há muitos anos, né? Por isso que eu escrevi no meu artigo que era importante ter coragem para mudar o modelo, tal, etc. Porque uma das coisas é a questão da reforma tributária. A gente hoje não é nem a questão de ter a tributação muito alta ou não, ela é, como você falou, é controverso isso, comparando com os países, tal, mas acho que é pior, que é consensual, é a composição dessa carga tributária. Né? A gente tributa muito pouco a
a renda, proporcionalmente, eu estou falando em comparação com outros países, e tributa muito a produção. E dentro da produção, você tributa mais, proporcionalmente mais a indústria. Então, você precisa mudar esse mix. Isso que é mais importante. Mais do que mudar, não é aumentar a carga tributária, mas é mudar a composição. E para mudar a composição, a gente precisa realmente tributar mais proporcionalmente a renda e tributar proporcionalmente menos a produção. Né? Para tributar mais a renda, eu, logicamente, não quero tributar os mais pobres. Ninguém quer. Tá certo? E a gente sabe que tem uma boa parte da renda dos mais ricos que não é tributada. É só você pegar os próprios estudos da Receita, você vai ver lá que uma boa parte dos lucros e dividendos, da renda das pessoas, no imposto de renda, elas não são, essa parte da renda é uma parte dos rendimentos que são não tributáveis, por uma série de regras que hoje existem lá. Inclusive porque, né, as pessoas trabalham hoje sob regime de empresa, de pessoa jurídica, né? Aí elas recebem os lucros na forma de lucro, na verdade, um prolabore, tá certo, de uma empresa, e acabam não pagando sobre a tributação sobre esse prolabore. Esse é um problema, mas tem tudo isso mais que você falou, quer dizer, que a questão da herança, a questão das grandes propriedades, né? Tá certo? Você precisa tributar isso. Né? Mas o tributo sobre grandes fortunas, tá certo? As grandes fortunas podem fugir do país. Podem, né? Tá certo? Mas assim como você tributar qualquer tributação que você fizer, vai gerar algum tipo de reação na população, sempre, é óbvio. Agora, não é justo num país que tem uma distribuição de renda tão ruim a gente tributar tão pouco proporcionalmente à renda dos mais ricos. Os estudos da Receita mostram isso, da Receita Federal, né? E tributar proporcionalmente mais os mais pobres. Os mais pobres acabam pagando tanto na renda, né, proporcionalmente mais, como também porque eles consomem proporcionalmente uma parcela maior da renda deles, não é em termos absolutos mais, mas eles consomem uma proporção maior da renda deles, praticamente 100% da renda, e tudo que eles tributam, que eles consomem, é tributado. Né? Então, realmente, a gente precisa ter uma tributação, primeiro, sobre lucros e dividendos, né, tá certo? Distribuídos, não os lucros que são retidos nas empresas e que são usados para investimento. Né? A gente precisa ter uma tributação maior sobre algumas formas de patrimônio, tá certo? E precisamos tributar mais também as grandes heranças, né? Certo? Porque é uma forma de você transmitir realmente a riqueza tal, e que você, logicamente, tem nesse processo que ter uma taxação, porque isso vira renda depois para as pessoas. Né? Os países fazem isso, os países ricos, os países mais desenvolvidos. E assim você consegue, inclusive, financiar uma série de programas sociais e o próprio investimento público, que nós não falamos quase nada sobre isso ainda, mas tem um papel importante nesse processo, junto com as concessões, tal, tudo mais. Tá? Então, isso é fundamental. Por outro lado, você falou uma outra coisa. Então, a reforma tributária é fundamental, e que seja uma reforma tributária progressiva. Nós começamos a falar isso há 4 anos atrás. Na outra campanha, né, na campanha do Ciro passada, a gente já falava isso. Agora fica até interessante ver, porque todos os candidatos colocaram isso, né, os economistas colocaram isso nos seus textos. Né? Mas quem começou a falar a sofrer por isso há 4 anos foi o Ciro. Né? Bom, mas você falou um outro ponto importante da renúncia fiscal. A renúncia fiscal, né, os estudos do TCU que mostram que chega a em torno de 350 bilhões por ano. Né? Então, realmente, para você conceder uma renúncia fiscal, você tem que analisar bem por que aquela renúncia está sendo concedida e qual é o resultado que aquilo está tendo. Né? Então, a gente avalia que é possível a gente diminuindo essa renúncia fiscal ao longo do tempo, né? Progressivamente. Por exemplo, você diminui 10% da renúncia fiscal numa primeira rodada, depois numa segunda rodada mais 10%, depois mais 10%, não faz isso de forma bruta. Vai reduzindo, tá certo? E vai, ao longo do tempo também, né, avaliando quais são os programas que realmente vão gerar um retorno para a sociedade. Por que eu vou dar uma renúncia fiscal para alguém? Né? Quer dizer, por que o governo tem que dar uma renúncia fiscal para alguém? Se aquela renúncia vai gerar um retorno maior para a sociedade, em termos de emprego, em termos de renda, tá certo? Ou em termos até de distribuição da renda. Né? Então, isso precisa ser muito bem avaliado. E, assim, eu entendo que essa avaliação, né, ela ainda precisa ser aprimorada mais no Brasil. E aí a gente vai poder dizer, olha, isso aqui merece renúncia, isso não, etc. Teto de gastos, qual é a sua posição? O teto de gastos, ele hoje atrapalha bastante o crescimento da economia, da forma como ele está desenhado. É importante você ter
teto de gastos, um controle dos gastos públicos, né? Mas não esse teto que está aí, porque esse teto, ele na verdade, ele corrige as despesas, né, pela inflação, né? Ele foi colocado para funcionar durante 20 anos. É óbvio que se a população cresce mais, a economia cresce mais, você está diminuindo o tamanho. No fundo, o objetivo desse teto do gasto é diminuir o tamanho do Estado em relação ao PIB. Tudo bem, né? Tá certo? Vamos dizer, você quer diminuir o tamanho do Estado em relação ao PIB, mas vamos fazer isso de forma ordenada. De novo, vendo que tem programas que são importantes, programas que não são importantes. Eu nem estou dizendo que tenha que reduzir, não é isso, tá certo? Mas dizer dessa forma, olha, joga, tá certo? Eu vou colocar um teto aqui, vocês se viram e resolvam. O governo simplesmente lava as mãos e diz, eu não tenho nada a ver com isso. A sociedade que se vire, tá certo, para resolver. Então, quando, na verdade, o papel é do governo de arbitrar. Ele foi eleito para isso, para arbitrar o que deve ser importante ser feito na sociedade, em termos de programas, de políticas públicas, etc. Então, essa é uma questão política que eu vejo aí, tá certo? Quer dizer, o governo lava muito as mãos com a questão do teto. Mas, do ponto de vista econômico, qual é o problema? É que ele restringe muito uma série de gastos. A gente está vendo hoje, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização, de 2016 para cá, tá certo? Caiu fortemente a aplicação de vacinas, né? A gente vê os problemas que está tendo agora para pagar um auxílio, como era o Bolsa Família, que agora virou Auxílio Brasil, a briga toda tal, né? Por causa do teto. Enquanto isso, as despesas com juros estão correndo soltas. Quer dizer, você não tem que ter teto para despesa com juros, não é isso, certo? Mas elas estão fora, quer dizer, estão correndo solto e ninguém fala nada, certo? Se você aumenta um ponto percentual lá, por exemplo, na Selic, né? Quanto que isso tem de despesa a mais? Né, que também é despesa pública. Então, a discussão tem que ser mais ampla. Eu acho o seguinte, para resumir, então, para te dar uma resposta, o que eu acho que deve ser feito, né? A gente tem que ter, ao médio prazo, a dívida tem que ser sustentável, né? Você não pode deixar uma dívida explodir. Eu acho que realmente você tem que ter um controle sobre isso, né? Como é que você tem que fazer isso? Nos períodos em que o país está crescendo menos, o setor público ele normalmente é chamado a gastar mais para compensar esse baixo crescimento, melhorar, aumentar as despesas sociais e tudo mais. Quando o país cresce mais, é o contrário, né? É o que a gente chama de política anticíclica, né? A política fiscal ela vai contra o ciclo econômico. O que a gente faz no Brasil é política pró-cíclica sempre, né? Gasta mais quando está crescendo e gasta menos quando está em crise, né? Em depressão, em recessão. Bom, então ela tem que ter essa característica. Segunda coisa, né? A gente tem que controlar os gastos, logicamente. Tem que tirar o investimento fora do teto, o investimento público, porque investimento público é o que gera crescimento, né? Não só ele, lógico, mas ele é um importante fator para esse crescimento. Eu acho que deveria tirar eu particularmente, pessoalmente, acho que tem algum programa social que a ser escolhido, bem desenhado, a ser também fora do teto, né? E as outras coisas, né, estariam dentro de um teto, corrigido, talvez não só pela inflação, mas também pelo crescimento do PIB. E aí a gente poderia ter um controle mais razoável da despesa pública. Do jeito que é hoje, ele é absolutamente inviável, o teto, e é óbvio que ele vai cair. Todo mundo sabe, todo mundo que analisa a economia sabe que em algum momento esse teto vai cair. E não dá da forma que, inclusive, os puxadinhos que estão fazendo estão já denotando claramente isso. Mas não porque você não deve ter controle fiscal, você tem que ter um controle fiscal. Mas é diferente da forma como o governo está fazendo hoje. É absolutamente inviável isso. Duas questões. Eu queria primeiro fazer um gancho, aproveitando essa tua última resposta. A capacidade de investimento do Estado. Que importância isso tem para a economia brasileira? Eu digo isso porque, claro, quem acompanha no nosso canal, e nós várias vezes falamos sobre isso também com os outros entrevistados, no século XX, o grande momento que o Brasil cresceu, o papel do Estado foi central nesse processo de crescimento econômico. Depois tivemos a crise da dívida externa, aí já estamos nos anos 80, aí a situação começou a ficar complicada. Então, na sua leitura, qual é o papel dos investimentos do Estado nesse processo, vamos chamar de recuperação econômica, e de um desenvolvimento econômico realmente efetivo, sustentável, dentro da sua análise? Olha, o investimento público ele tem um papel essencial nesse processo. Obrigado até por você ter puxado esse assunto, porque a gente não tinha falado dele ainda. Por quê? Né? Vamos pegar do ponto de vista estrutural, né? Porque primeiro tem uma série de equipamentos que a gente fala, de obras, tal, etc., que o setor privado não tem interesse em entrar,
né? Tem um retorno que é a muito longo prazo, né? Tem que colocar muito capital de cara, tem um risco muito alto, né? E muitas vezes ele não tem interesse. Quando ele tem interesse, não tem problema nenhum. Eu não vejo nenhum problema em fazer concessão de rodovias, tá certo? Ter ferrovias privadas, nada disso, né? Mas eu vejo assim que é um problema, por exemplo, no marco de saneamento básico. Se não tiver um dispositivo que eu acho que é importante, ele está lá e ter a concessão para o setor privado, mas se não tiver um marco uma regra de subsídio cruzado, que tipo, quem pega uma área que é bastante rentável tem que pegar uma área que é menos rentável, certo? Do contrário, vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Estado fazer aquela área para, né, poder atender os mais pobres. E, de novo, nós vamos ficar com o mesmo problema, sem o Estado ter a receita do lado, que é o mais rentável. Então, assim, a gente fazer concessão é muito importante, mas tem que ser bem desenhada. Então, a gente tem investimento público, deve ter concessão de serviços públicos, deve, sempre que for no interesse da população, deixando isso muito claro, né? Mas a concessão também está lá, eu só queria fazer esse preâmbulo aqui de novo para dizer, a gente acredita que a concessão de serviços públicos é uma coisa importante, mas que ela tem que ser analisada, logicamente, caso a caso. O investimento público é sempre importante. Por quê? Porque nem sempre o setor privado vai ter interesse, porque muitas vezes o setor público, ao fazer o investimento, ele está muitas vezes puxando, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, outros setores da economia, que é o que a gente fez no passado, os Estados Unidos sempre fizeram, e se a gente pegar agora, por exemplo, os Estados Unidos, de novo a Alemanha, a França, a China, não preciso nem falar da China, o que eles estão fazendo é isso, quer dizer, eles estão fazendo planos de investimento público para investir em áreas que vão ser estratégicas para o país, né? Estratégicas do ponto de vista de desenvolver tecnologia, de gerar empregos, de se posicionar mundialmente, né? Tá certo? De conseguir gerar uma série de bens e serviços que tragam autonomia econômica para o país, né? Tá certo? Quer dizer, que façam com que a gente tenha uma situação, vamos dizer, de ponta do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de geração de emprego. Esses setores, né? Se o setor privado entra, ótimo, tá certo? Se o setor privado não entra, porque muitas vezes, como eu falei, o risco é alto, o custo é elevado, né? O retorno é muito longo, o Estado tem que entrar, né? Então, o investimento público é essencial por causa disso. Segunda coisa, nesse momento conjuntural, né, o investimento privado ele está ainda se recuperando muito devagar, né, tá certo? Mas ele não tem um volume suficiente para dizer, olha, eu vou, né, puxar o crescimento da economia. Por quê? Porque o setor privado, né, ele está olhando para o comportamento da demanda, está vendo um país com uma economia enfraquecida, ele não vai investir fortemente nesse momento. Quem vai investir vai ser, de novo, o setor agrícola, o agronegócio, a mineração, talvez o setor financeiro e só, né? Os outros setores vão investir porque estão vendo, né, o que está acontecendo. Então, para você, nesse momento aqui de queda do nível de atividade, para você poder fazer a economia se recuperar, você precisa ter uma participação forte do Estado nesse momento. E aí o investimento público também tem um papel de recuperação da economia, certo? Imagino que nós vamos precisar fazer de infraestrutura limpa agora, é uma oportunidade para nós, né? Pense assim, nós vamos ter a infraestrutura do país, ela está muito depreciada, nós vamos precisar recuperá-la, certo? Não é uma oportunidade para a gente fazer isso de forma mais sustentável, certo? A gente não vai precisar ter uma política pública para fazer isso, para coordenar com investimentos públicos junto com o setor privado? Lógico que vai. Do contrário, o setor privado só vai investir onde for mais lucrativo para ele. Ele está certo, o setor privado. Mas do ponto de vista do país, o governo tem que pensar nos setores que são aqueles que vão gerar mais tecnologia e mais crescimento, ajudando muitas vezes o próprio setor privado a produzir neles. Desculpe a resposta longa, mas acho que era. Não, mas foi importante. Deixa eu te colocar uma questão que apareceu essa semana, assim, mais que eu não sei se você tem opinião sobre isso formada. Começaram a falar agora do cancelamento da reforma trabalhista na Espanha de 2012. E que ela não teria, de acordo com o governo espanhol, atingido os objetivos que se imaginava lá em 2012. Evidentemente que a Espanha tem uma estrutura econômica, social diferente que o Brasil e tal. No caso brasileiro, teve a reforma trabalhista no governo Michel Temer. Alguns analistas são críticos dessa reforma trabalhista, dizendo que ela também não atingiu os objetivos, por exemplo, em relação à criação de empregos, que era uma das razões da sua criação.
eu pergunto a você, qual a sua opinião, então, aqui no caso brasileiro, da reforma trabalhista feita no governo Temer, e se é o caso de revogá-la? Olha, eu de novo acho engraçado não você falar, mas esse tema ter voltado à pauta agora, sendo que o Ciro está falando isso também há 4 anos, né? Tá certo? E parece que agora o Lula falou, não, então tem que revogar a reforma trabalhista. Nós estamos falando isso há 4 anos, né? Que a reforma trabalhista ela exagerou na dose, tá? Do meu ponto de vista pessoal sobre isso, né? Tá certo? Eu posso talvez até incorrer em algum, vamos dizer, eu não sei se o partido concorda exatamente com o PDT com esse ponto de vista, mas do meu ponto de vista pessoal, eu entendo que a gente precisa ter um avanço na legislação em relação à CLT da forma como ela estava colocada lá em 43 e foi sendo aperfeiçoada, certo? A gente pode ter alguma coisa em termos de redução de encargos trabalhistas, tal, tudo mais. Agora, o que a gente não pode ter e que a reforma do Temer colocou fortemente foi a precarização, primeiro, nas relações de trabalho. E o que ele fez também, essa reforma, fez não Temer, mas a reforma Temer, né? Ela simplesmente tentou acabar com a capacidade de negociação dos sindicatos. Quer dizer, ela tentou enfraquecer fortemente vamos dizer, um componente institucional da negociação que é muito importante, que é o movimento sindical. Então, você vê a quantidade de coisas que foram sendo tiradas, tá certo? Assim, dizendo, olha, isso aqui pode ser, vale sobre o que foi definido na lei ou vale sobre, por exemplo, uma convenção coletiva, um dissídio. Né? Quer dizer, os acordos individuais prevalecem sobre o coletivo. Então, isso realmente um enfraquecimento muito grande do movimento. Dos trabalhadores, certo? Você tentar jogar toda a negociação para o nível individual. Isso a reforma fez. Eu acho que ela, ao fazer isso, precarizou muito as relações de trabalho, né? Porque você enfraquece aquela entidade que é a representante, né, dos trabalhadores. E tem mais uma outra série de coisas, quer dizer, o tipo de vínculo empregatício, né? Como é que você pode contratar? Quer dizer, chegou uma situação aqui de uma universidade, por exemplo, que estava querendo dizer que como você podia contratar por horas de trabalho, tinha um nome, né? Tá certo? Eu esqueci agora o número certo. Quer dizer, você estava dizendo o seguinte, olha, então o professor ele dá aula durante a semana 4 horas, 4 aulas, tá certo? Então eu vou pagar só aquele número de aulas especificamente que ele está lá, né? Tá certo? Então aí isso eu estou para falar o exemplo dos professores, mas a mesma coisa você pega, por exemplo, o pessoal do comércio. Então eles trabalham lá 4 horas por dia, eu vou pagar só 4 horas por ele. Né? Tá certo? Você esquece que você está lá todo dia, que você tem um vínculo com aquilo, que você não tem outro emprego, ou logicamente você não vai, ao mesmo tempo poderia estar em outro lugar. Né? Uma coisa é você dizer, olha, eu quero uma flexibilidade maior para poder contratar pessoas que só vão trabalhar no fim de semana. Eu entendo até isso. Né? Tá certo? No caso do comércio e outros trabalhos. Né? Outra coisa é dizer, não, eu vou pagar só esse cara para trabalhar segunda, quinta, ele só vem aqui e ele tem folga no meio da semana. Então, eu não vou pagar os dias de folga para ele. Quer dizer, nós estamos entrando um mundo, tá certo? Que você vira uma selvageria. E é isso um pouco que a reforma do Temer fez. E eu acho que é isso que a Espanha também vai ter que reverter. Eu concordo que a gente tem encargos elevados sobre a folha de pagamento no Brasil, tal, isso é uma questão que deve ser avaliada, tá certo? Mas outra coisa é a gente precarizar completamente o trabalho, isso eu sou contra. E a gente é contra, digo de novo, Marco, há 4 anos. Ou melhor, mais desde que a reforma foi promulgada, tá? Perfeito. Eu agradeço muito o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, assessor econômico do pré-candidato Ciro Gomes. Agradeço muito a sua participação na entrevista. Acho que é importante aqui no canal, a gente insiste muito nessa discussão de ideias. Né? Sair do panfletarismo ou da discussão de nomes, né? Não, discutir ideias. O Brasil precisa pensar ideias para sair desse momento terrível que nós estamos vivendo. Eu acho que a tua entrevista ela colabora muito para isso. Você apresentou um amplo painel de questões fundamentais da economia brasileira e apontando as saídas, né, para essa situação. Então, foi muito legal, agradeço muito a tua gentileza de ter atendido o meu convite. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Foi ótima a nossa conversa, suas perguntas excelentes. Espero não ter me excedido muito nas respostas. Não, nada disso. Mas foi ótimo, um papo excelente. Muito obrigado. Valeu, até. Valeu, um abraço.